bom dia, boa tarde, boa noite, você que está conosco de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do núcleo de comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção da professora Marinilce Santos, que é também vice-diretora do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, a agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Obrigado por estar aqui conosco em mais um ICB em Pauta. Nesse ICB em Pauta de hoje, nós estamos em 2026, nós estamos iniciando uma série motivada pelo 11 de fevereiro, que foi o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, e o 8 de março, né, que é o Dia Internacional das Mulheres. A gente aproveita, então, esses dois ganchos para iniciar uma série de 5 entrevistas com o tema Mulheres Cientistas, né, brasileiras, destacando a trajetória dessas mulheres, tanto do ponto de vista da atividade científica, como também da atividade de atores na política científica. E para começar essa série, nós temos a participação da professora Soraya Ismaili. A Soraya, ela é professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Ela é vice-presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também coordenadora do Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, o SouCiência, entre outras atividades, né? Eu escolhi 3 aqui, que eu acho que são as 3 que hoje me chamam mais atenção. Então, Soraya, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Olá a todos e todas, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim poder participar desse ciclo com o assunto, com o tema das mulheres na ciência. Muito obrigada. Soraya, vamos começar do seguinte aspecto. A Soraya, ela coordena o Prêmio Carolina Bore, Mulheres e Meninas na Ciência, que é um prêmio que completou agora a sua 7ª edição, no 11 de fevereiro agora de 2026. A Soraya coordena esse prêmio Carolina Bore. É um prêmio que começou um pouco tímido, mas que hoje ganhou uma representatividade, está ganhando uma representatividade cada vez maior na vida científica brasileira, não só na vida científica das mulheres na ciência. A Soraya coordena esse prêmio. Soraya, nós temos, no ano 2000, a gente tinha, dentro do universo de 49 mil pesquisadores no Brasil, 49 mil e pouco pesquisadores no Brasil, a gente tinha 56% de homens e 44% de mulheres. No ano de 2014, eram 180 mil pesquisadores, 50% homens e 50% mulheres. Em 2023, de 248 mil pesquisadores, são 48% homem e 52% mulheres. Ou seja, as mulheres, progressivamente, elas estão ocupando um lugar maior na ciência brasileira. Então, eu te pergunto o seguinte, mesmo diante desse quadro em que as mulheres já são maioria, e a tendência é que essa maioria aumente ainda mais, né, porque nas 9 áreas de pós-graduação da CAPES, as mulheres são maioria em 6 dessas 9 áreas, então isso é um indicador claríssimo de que está aumentando e vai aumentar mais ainda a presença de mulheres na ciência no Brasil. Então, mesmo num quadro favorável assim, por que ainda é necessário que se tenham iniciativas como o Prêmio Carolina Bore? Quer dizer, chamar atenção para a atividade da mulher na ciência. Muito boa pergunta, e inclusive porque é importante pontuar que há um crescimento, sim, das mulheres em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas áreas que tradicionalmente nós tínhamos como maioria até absoluta de homens, né, uma maioria bastante espaçosa de homens, como nas áreas de
exatas, né, por exemplo, nas ciências exatas, também conhecidas como atualmente como, né, uma subclassificação das ciências exatas, que é o STEM, né, que são as mulheres atuando também nestas áreas, também nas áreas de saúde, cresceu muitíssimo, especialmente depois da pandemia, nós tivemos um crescimento muito, ainda até maior do que o que tínhamos antes da pandemia, ou seja, nós vínhamos num crescendo, e durante a pandemia cresceu ainda mais o número de mulheres nas áreas de saúde, por exemplo, né, nas diversas atuações na área da saúde. Então, são áreas que nós já vemos um crescimento e, de maneira geral, um crescimento bastante grande das mulheres e da participação das mulheres. Nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, de maneira geral, e finalmente como pesquisadoras, né? Ou seja, nós vemos isso em toda a trajetória, desde a graduação, na pós-graduação, até a área da pesquisa, as mulheres na pesquisa. Certamente isso é importante, mas não é suficiente ainda para traduzir e para dar visibilidade para o que as mulheres estão fazendo e que já vêm fazendo há muito tempo, mas mesmo nos dias de hoje, com todos esses números, ainda não é suficiente para mostrar o que as mulheres conquistaram e o que elas são capazes de fazer, né? Ainda temos, sim, conquistas que são predominadas na hora da conquista, na hora da visibilidade da conquista científica. Nós temos principalmente homens liderando os processos e menos mulheres visíveis, né? Então, o prêmio, ele vem, como outros prêmios, ele vem para dar visibilidade ao que as mulheres estão fazendo. O prêmio Carolina Bori tem o nome da primeira presidente da SBPC, a professora Carolina Bori, que foi um ícone para nós, para as mulheres na ciência, foi uma excelente professora, uma ativista da ciência desde os idos de 60, durante a ditadura militar, e depois como presidente na década de 80, quando ela, inclusive, participou ativamente do processo de redemocratização do nosso país e apresentou as propostas da comunidade científica para a Constituição de 88, para a Constituição que reabriu o processo democrático no nosso país. Então, nós temos um exemplo claríssimo da Carolina Bori, e o prêmio busca isso, exatamente dar visibilidade para as mulheres que estão na ciência, para as mulheres que fazem, mas não estão aparecendo, e também um outro aspecto importante é que ainda, mesmo com toda essa maioria de mulheres, nós ainda não temos tantas mulheres nos cargos de direção, na tomada de decisões. Então, nós precisamos, sim, ter mais mulheres nestas posições, porque nós sabemos que as mulheres, estando nestas posições, elas poderão também abrir mais espaços, não espaços que não sejam merecidos, mas espaços para dar visibilidade e atuação para as mulheres que já estão fazendo muitas coisas, que já estão produzindo muita ciência, muito conhecimento de qualidade e que precisam ter o seu espaço e também o reconhecimento. Importantíssimo o reconhecimento. A cientista, na maioria das vezes, não ganha bem, não tem altos salários, nunca vai ficar rico. Um cientista, normalmente, não tem esta pretensão, né? Mas o reconhecimento pelo seu trabalho, o reconhecimento pelo que ele ou ela produziu, é extremamente importante. É como um artista que está no seu palco, né, num teatro, ao final de uma apresentação,
ele recebe o reconhecimento desse público. Então, é muito importante que nós tenhamos esse espaço, prêmio, e todas as possibilidades de conversar sobre o trabalho das mulheres na ciência. Soraya, a quem você atribui esse crescimento da presença da mulher na ciência brasileira? Quer dizer, de uma minoria, né, se num curto espaço de tempo se transformou numa maioria que vai se tornar maior ainda. Bem, ao trabalho que nós temos feito, né? Então, as mulheres, mencionei Carolina Bore, na época dela era completamente diferente, ela abriu espaços, ela abriu caminhos, então as mulheres estando em posições de liderança, elas podem sim formular propostas, trazer possibilidades que não estão no cenário, as mulheres tendo a possibilidade de decisões, de tomar decisões, elas podem também trazer mais mulheres para participar das tomadas de decisão, dos processos de decisão, dos processos de formulação política, porque são também políticas que foram sendo formuladas e que levaram a políticas públicas. Então, nós temos, sim, um caminho que está sendo percorrido, não é de hoje, isso trouxe contribuições para este crescimento, mas ainda temos muito a fazer, ainda precisamos caminhar nessa direção de termos as mulheres ocupando os seus espaços, mas também termos mais mulheres nas posições de liderança. Quer dizer, é possível a gente entender, Soraya, que a hora que a mulher aumenta a atuação dela na ciência, ela não está simplesmente ocupando, substituindo homens. Significa que a mulher ela está tendo uma atuação com a inclusão, com iniciativas que o universo masculino não tinha até então considerado no mundo científico. A gente pode, de certa maneira, entender assim também? Podemos, sim, claro. Claro que a mulher ocupar uma posição como presidente de uma entidade como a SBPC, como é o caso agora, nós temos a presidenta Francilene Garcia e uma vice-presidente, temos um vice-presidente também, mas essa diretoria atual da SBPC tem maioria de mulheres, por exemplo, então isto é um símbolo muito importante. Nós estamos trazendo as mulheres que, como eu disse, já estão aí, estão produzindo, fazem coisas fantásticas e fenomenais, mas que muitas vezes não têm espaço para apresentar. Então, quando a mulher assume um cargo, ou quando assume uma gestão, por exemplo, de uma universidade, ou mesmo uma posição política na sociedade, nas diferentes posições da sociedade, ela não assume porque é mulher, não é esta a intenção, apenas por ser mulher. Ela assume porque ela tem uma competência, ela tem uma atividade, ela tem uma produção, no caso da ciência, uma produção científica, um espaço de atuação, ela tem uma capacidade, uma formação importante, e ela pode mostrar isso ao ocupar o cargo de direção. Além de mostrar, ela pode dar espaço e dar visibilidade a outras mulheres que não tiveram esta oportunidade ainda. Então, é um processo importantíssimo de discussão, de debate, de apresentação de propostas e de atuação, né? A nossa voz estar presente nos lugares, nos momentos devidos também. Né? Soraya, e os homens da ciência, na ciência, a sua leitura é de como é que eles estão observando ou absorvendo essa aquisição de mais espaços por parte das mulheres? Eu vejo uma mudança muito grande. Eu vejo as posições
mudando, as novas gerações, então, são muito mais abertas, nós temos aí uma juventude que vem com com muita abertura, né, cabeça aberta, como a gente costuma dizer. Então, a gente vê, assim, eu sou entusiasta das gerações atuais. Claro, eles são diferentes das nossas, de quando eu tinha 20 anos ou 30 anos, mas eu vejo uma mudança, sim, nas atuais gerações, nas pessoas jovens de hoje, e também vejo uma mudança nas pessoas mais experientes, que estão já na ciência há bastante tempo. Eu vejo, sim, muita abertura. Claro, ainda temos algumas situações. Recentemente, nós tivemos pareceres, por exemplo, de processos, pedidos de bolsa, pedidos de projetos, né, de financiamento de projetos, em que foi colocada a condição, mas esta pessoa não teve, durante um período, não teve uma produção porque ela preferiu, ou não preferiu, mas foi para a maternidade e isso parou a sua produção científica. De vez em quando nós temos algumas posições ainda do passado, né, eu diria, que são posições que são do passado, isso não cabe mais no mundo de hoje, não cabe mais na estrutura que nós temos hoje na sociedade. Mas a gente ainda tem, então nós precisamos fazer debates, estabelecer critérios, é aí que entra a política pública, como eu falei, porque não basta apenas dizer queremos mais mulheres, nós precisamos formular propostas em que elas tenham efetiva participação e que nós tenhamos a possibilidade de ter equidade, de ter, de fato, uma política que permita a equidade, as condições adequadas para ter a equidade, para não ficarmos só no discurso, né? Nós não queremos ficar no discurso, nós queremos, sim, criar as condições corretas, justas, para que as mulheres tenham equidade nesse processo. Soraya, o prêmio Carolina Bori, ele contempla tanto mulheres como meninas na ciência, né? Eu queria, por favor, que você desse alguma palavrinha sobre esse aspecto das meninas também. É muito bacana o prêmio, né? Porque nós temos, esse ano foi a 7ª edição, nós temos a possibilidade de alternar. Um ano são as mulheres, outro ano as meninas. No início, não. O início foi só com as mulheres. Mas depois, como o prêmio foi criado por conta do Dia Internacional da Mulher e das Mulheres das Meninas na Ciência, que é um prêmio estabelecido pela ONU, pela Unesco, ou melhor, um dia estabelecido pela ONU e pela Unesco, que foi em 2015, e que é o dia 11 de fevereiro, por conta disso, por ser um dia da mulher e da menina na ciência, então a SBPC também passou a fazer o prêmio também para as meninas. No caso das meninas, são premiações incríveis. O ano passado foram mais de 1.500 indicações. Este ano, 2026, foi das mulheres. O ano passado foi o das meninas. E o ano passado também tivemos um crescimento muito grande de meninas sendo indicadas, sendo apresentadas para o prêmio por diversas instituições. Tivemos meninas do ensino médio, principalmente, fazendo ciência, trazendo projetos incríveis, incríveis mesmo, os projetos que são apresentados. E a SBPC tem um papel importantíssimo nesse processo, porque nós também temos um programa muito bacana que se chama SBPC Vai à Escola, que inclusive está com o edital aberto agora, que são os processos que nós temos de educação em ciência, mas também
de exercício da ciência na escola, né? E isso é o começo de tudo. As meninas nas escolas, os meninos também, obviamente. É na escola que nós conhecemos a ciência, é na escola que a gente pode praticar a ciência, e por isso é tão importante essa integração entre a pesquisa, a ciência e, certamente, a escola. Soraya, eu gostaria que você falasse um pouco agora de aspectos seus, né, como pesquisadora, como liderança política. Em novembro de 1962, nasceu a bebezinha Soraya. Quando é que nasceu a cientista Soraya? Bem, eu considero que foi muito cedo, porque eu sempre conto essa história, então me desculpem as pessoas que já ouviram eu contar essa história. Mas eu tenho muito orgulho dela também, então eu adoro lembrar desse momento da minha vida, que foi muito cedo, por volta ali dos 8 anos de idade, 9 anos de idade, existia a gente não tinha educação científica, não se falava tanto em ciência nas escolas como a gente fala hoje, né? Mas a minha iniciação não foi bem na escola, né? Mas foi a partir da escola, né? E eu me lembro de ter tido contato com uma coleção que se comprava em banca de jornal, e essa coleção se chamava Os Cientistas. E a partir de eu tomar conhecimento dessa coleção, Os Cientistas, eu pedi para minha mãe que ela me comprasse os fascículos, e a minha mãe foi super entusiasta dessa iniciativa, ela sempre foi uma grande apoiadora em tudo que eu fiz, né? E especialmente na ciência, ela sempre disse, minha filha é cientista, ela sempre diz isso, dizia muito, né? E isso é muito importante, porque, lógico, os pais têm um papel primordial nessa abertura, e ela comprou esses fascículos. E aí eu comprava, eu acho que era semanal ou quinzenal, não me lembro, e os primeiros 6 fascículos era para a construção de um microscópio. Então, cada fascículo vinha com uma peça do microscópio. E aí, ao final de 6 fascículos, eu não me esqueço disso, eu recebi no 6º fascículo as lâminas. Então, eu pude montar o microscópio e visualizar as lâminas, que eram, eu me lembro muito bem, eram segmentos, né, pedaços de um inseto, por exemplo, ou de uma planta que estavam fixados na lâmina, né? Então, que vieram prontos naquele fascículo. E aí eu pude descobrir o microscópio, o olhar pelo microscópio, que, na verdade, é o nosso cérebro olhando para algo com uma lente maior, né? E descobrindo coisas que nós podemos descobrir por meio deste instrumento. E, a partir daí, eu desenvolvi um sentimento muito, muito de desejo, né, ou até de afeto pelo microscópio. E depois, muito mais tarde, quando eu fui cursar farmácia e bioquímica, eu escolhi fazer também, tanto na especialização como depois na pós-graduação, eu escolhi fazer estudos que pudessem utilizar microscópios, né? E depois, do pós-doutorado, eu estabeleci um laboratório que é eminentemente um laboratório de microscopia de alta resolução, em tempo e espaço real, e que possibilita visualizar também em tempo real as células se movimentando, as células tendo movimentos internos, dentro das células, nós podemos ver os movimentos das mitocôndrias, de proteínas fluorescentes. Então, isso foi
a trajetória e o microscópio sempre me acompanhando. Então, eu acredito que é possível você descobrir a ciência, quanto mais cedo, melhor, né, porque certamente isso toma conta de um pedaço das nossas cabeças, e isso a gente traz para muitos outros aspectos da vida. A ciência nos possibilita, né, o método científico, o hábito de pesquisar, o hábito de ler, a construção de hipóteses para depois você buscar os resultados. Isto está em muitos aspectos da vida, inclusive na gestão, né, como fui gestora e estou em outras atividades relacionadas à ciência, certamente a formação científica me habilitou e me possibilitou muitas outras frentes de atuação. Soraya, com relação à sua atividade de pesquisa, né, você fez a sua trajetória no Brasil na Unifesp? Sim, eu me formei na USP, na Universidade de São Paulo, em Ciências Farmacêuticas, em Ribeirão Preto. Só que, como eu era de São Paulo, eu já tinha decidido, a partir do terceiro ano da faculdade, quando eu comecei a fazer a iniciação científica, eu já tinha decidido que eu não iria para a atividade profissional na área de farmácia e bioquímica, mas sim que eu iria para a pesquisa, né? Então, eu decidi entrar logo em seguida num programa de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina. A Unifesp não existia nessa época, foi antes de 94. Entrei na farmacologia, no programa de farmacologia, que é um programa também histórico, fundado pelo professor Ribeiro do Vale, um dos primeiros programas de farmacologia do nosso país, que depois eu tive a honra, bem mais tarde, de ser coordenadora, né? Ou seja, eu sentei na cadeira do Ribeiro do Vale, que me dá muito orgulho também, e fiz o mestrado, o doutorado, e depois o concurso para docente do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina. Em 94, a escola se transformou em Universidade Federal de São Paulo. Então, a partir daí, a nossa atuação também é na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo, além da Escola Paulista de Medicina. E do ponto de vista de linhas de pesquisa, Soraya, como é que você trabalhou ou trabalha ainda? Conta um pouco. Bom, eu trabalhei com o professor Aron Jurkiewicz, e a Neide Jurkiewicz, que foi a minha orientadora do mestrado e doutorado, e lá nós estudávamos, naquela época, eu me formei muito numa coisa muito básica, mas que é elementar e fundamental para todos os farmacologistas e para todo mundo que usa farmacologia. Que quem são os que usam farmacologia? Basicamente, todos os profissionais de saúde usam a farmacologia, né? Os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos e médicas, a odontologia, todas as áreas de ciências biológicas ou biomédicas e ciências da saúde têm a farmacologia na sua formação. Então, eu acabei estudando uma coisa que é muito elementar, né, elementar no sentido da fundação, dos fundamentos, que é o mecanismo de ação dos fármacos ou das drogas. E isso me trouxe uma formação bastante grande no estudo de fármacos, em geral, né, em diversos modelos experimentais. Depois, no pós-doc, que eu me envolvi bastante com uma linha porque eu entendo que foi o definidor, o pós-doc é bem para isso, né, para definir a nossa área de atuação e depois a linha de pesquisa principal. Então, o que eu fiz foi atuar, obtive um treinamento
bastante importante, que eu entendo que é definidor da minha vida científica, que foi trabalhar com microscopia e mais o microscópio nos estudos de morte celular, né? Porque todas as nossas células têm um ciclo, né? Um ciclo celular. Elas nascem, têm um ciclo de vida e depois morrem, que num processo até natural de morte celular, uma morte programada. E isso foi o mote principal e que eu acabei definindo a partir destes estudos e desta linha principal de pesquisa, os demais estudos em neurociência e também em outras doenças crônicas. Lembrando que essa morte celular programada, ela está presente em muitas doenças, né? Doenças degenerativas, principalmente, e as neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, e eu acabei me envolvendo bastante nos estudos experimentais do Parkinson, que é uma linha que eu continuo desenvolvendo, mesmo nos dias de hoje. Depois, mais recentemente, eu acabei também fazendo vários estudos na parte da COVID e dos fármacos na questão do coronavírus, e acabei também fazendo vários estudos com ciências de dados. Isso é uma linha que nós estamos desenvolvendo hoje, que está crescendo em colaboração com a Fiocruz, e agora, nesse exato momento, é a coisa mais alvissareiro, mas ao mesmo tempo desafiador, que é a instalação do laboratório de multiômica espacial. Esse laboratório é em colaboração com vários outros pesquisadores, são mais de 30 pesquisadores, com o financiamento da FAPESP, que eu estou coordenando, e nós acabamos de instalar, né, o laboratório está agora instalado, e já deve começar os seus trabalhos no próximo mês. Nós já estamos fazendo os treinamentos, são equipamentos de última geração, para fazermos o transcriptoma, para fazermos análise de diversos genes ao mesmo tempo, são centenas de genes que nós podemos analisar num mesmo tecido, num corte de tecido, e que nós podemos fazer o sequenciamento e podemos ter um conjunto de dados sobre muitos genes ao mesmo tempo. Para quê? Para estudar uma patologia ou para estudar o efeito de um fármaco, e que traz uma perspectiva completamente nova dos estudos moleculares e da farmacologia molecular. Então, eu estou bem animada com esse laboratório, estamos muito, muito entusiasmadas e fazendo muitas coisas já para acontecer. Um aspecto importante desse laboratório é que ele é a ponta de lança, digamos assim, para um centro avançado de diagnóstico molecular, e que nós estamos montando com outros equipamentos, não só com a grande plataforma multiômica, mas tem outros equipamentos junto, que nós vamos utilizar para fazer diagnóstico molecular para o SUS. Inicialmente é um projeto piloto com o Hospital São Paulo, que é o Hospital Universitário da Unifesp, e depois vamos ver, aí pretendemos, e já estamos conversando sobre isso, para estender para a rede pública do estado, do município, e, quiçá, do estado de São Paulo também. Maravilha. Eu ia exatamente perguntar, viu, Soraya, como é que esse laboratório ia chegar na sociedade, né? E você acabou de falar, né? Maravilha. Na área do câncer, isso é bem importante que você mencionou, para finalizar, né, e pontuar. Na área do câncer, por exemplo, que também, como nós trabalhamos com morte celular, acaba também envolvendo estudos de oncologia, estudos do câncer. Então, na área do câncer, esse laboratório vai ser bastante importante, porque ele vai permitir tanto a realização de pesquisas de um tumor raro, por exemplo, ou de um tumor que ainda não se tem tantas informações, como também o diagnóstico. E uma coisa trabalha junto com a outra, não é separado, é pesquisa aplicada, né? É pesquisa que depois pode ser utilizada para direcionar um tratamento, por exemplo.
E isso é muito factível, inclusive para o sistema público de saúde. Maravilha. Soraya, para a gente ir para o nosso último segmento aqui, eu gostaria de conversar com você sobre a sua atividade na política de ciência do Brasil. E aí eu começaria com a sua gestão, na sua gestão em 2 mandatos na reitoria da Unifesp, né? Como é que foi, Soraya, a experiência de ser reitora de uma grande universidade num momento em que o país estava vivendo um ambiente de expansão da universidade, né? Como é que foi, Soraya, Olha, foi um desafio enorme, né, assim, porque... Mas eu tenho muito orgulho, nossa, eu tenho um orgulho enorme de ter estado nessa posição, de ter tido a possibilidade de contribuir para o crescimento da Unifesp, contribuir para a organização da Unifesp e contribuir e abrir caminho para os que vieram depois também. Por que eu digo abrir caminho? Porque quando nós, em 2012, a Unifesp estava num processo, no início, praticamente no início, nos primeiros anos, de um processo enorme de expansão. A Unifesp tinha apenas um campus. Naquele momento, depois, em 2012, a Unifesp já tinha 6 campi, né? Então, de 1 para 6, em menos de 5 anos, né? Eram 5 cursos de graduação, em 6 anos, 5, 6 anos, a Unifesp passou a ter 50 cursos de pós-graduação, de graduação. Então, de 5 para 50, de 2 mil graduandos para 13 mil graduandos, né? Então, foi um crescimento estrondoso, sem contar a pós-graduação, né? Tinha 35 programas de pós-graduação, passou a ter 70. Então, tudo isso foi, e agora são mais programas, né? Esses números que eu estou falando são os números de 2012. Quando nós entramos em 2013, eu falo 2012, foi o ano da eleição, da nossa eleição, fui a primeira mulher, então também foi desafiador nesse sentido, porque não tínhamos tantos homens na gestão, aliás, nunca tínhamos tido muitas mulheres nas pró-reitorias também. Então, a gestão que me antecedeu tinha apenas uma mulher pró-reitora, que era a professora Conceição O'Hara, que era pró-reitora de extensão. E todos os outros gestores, homens, né, de diversas áreas, mas quando entramos, trouxemos também essa questão, era uma das nossas propostas e que nós conseguimos concretizar, assim como nós conseguimos democratizar o ambiente da Unifesp, também trazendo para os cargos de gestão os técnicos administrativos, porque eles não podiam ocupar cargos de direção, nenhum cargo de direção, então nós trouxemos para os técnicos administrativos. Por que os técnicos? Porque eles estão construindo a universidade junto com os docentes, né? Os técnicos, muitos deles têm doutorado e fazem pesquisa, né? Muitos têm livre docência, inclusive, mas não só estes, tem muitos que estão na lida diária e que constroem a universidade, muitos ou quase todos, eu diria, constroem a universidade junto com os docentes. Então, nós temos que ter esses espaços, tínhamos que construir esses espaços na Unifesp, além de todas as políticas internas que nós tivemos que estabelecer, organizacionais também. Por quê? Porque por conta da expansão, que foi muito rápida, a Unifesp estava um tanto desestruturada, e nós tivemos que estruturar todas estas áreas, as questões de orçamento, as questões internas, as questões acadêmicas, né? E isso tudo foi acontecendo no primeiro mandato, né? Eu considero que o primeiro mandato foi muito de organização. E no segundo, nós fomos consolidando essas políticas internas. No entanto, no segundo mandato, nós, infelizmente, tivemos um período
não muito bom para as nossas universidades, que foi o corte de orçamentos, foram cortes brutais de orçamento, e depois um período dramático para a sociedade, que foi a pandemia da Covid-19, que teve um impacto muito grande na Unifesp, porque nós somos praticamente metade das atividades da Unifesp são na área da saúde, não só no Campus São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, mas também temos a área da saúde no Campus Baixada Santista, nós temos também uma parte no Campus Diadema, então nós tínhamos um impacto, e nós sabemos que a pandemia precisou de todas, hoje nós sabemos por um estudo, inclusive do Sol Ciência, né, que a pandemia precisou de todas as áreas do conhecimento, inclusive das ciências sociais, das ciências atuariais, da educação, né? Nós precisamos todas as áreas do conhecimento para o enfrentamento de uma crise, né? De uma crise sanitária, naquele caso, que foi tão dramática para nós, mas que nós conseguimos dar uma resposta importante, proteger a sociedade, salvar vidas, não só com as vacinas, mas com as vacinas também, e nós pudemos fazer um excelente trabalho aí para a sociedade, a Unifesp não foi diferente. E nesse sentido, eu penso que a gestão foi bastante desafiadora, mas acredito que nós conseguimos contornar e manter a excelência, manter a qualidade das pesquisas. Aliás, a Unifesp, naquele momento, de 2021 para 2022, nós recebemos o prêmio Elsevier, e isso foi exatamente no final da minha gestão, em 2021, o prêmio Elsevier de produção na área da Covid-19, porque realmente a Unifesp fez um conjunto de atuações e publicações na área da saúde, na área da Covid-19, que trouxe esse reconhecimento também. Então, nós trouxemos toda a nossa capacidade para construir uma universidade e para fazê-la no dia a dia, o que é também muito importante. E o que eu gosto mais, e sempre fui perguntada, né, Zé Roberto, que quando eu estava terminando a gestão, me perguntavam, para onde você vai depois da gestão? Bom, eu vou para onde eu nunca saí, que é o meu laboratório, a minha pesquisa, o meu trabalho científico, que eu tenho como o elemento principal. Nós não nos tornamos gestores ou gestoras para sermos gestores ou gestoras, nós nos tornamos para possibilitar o nosso trabalho científico e também de ensino, de pesquisa, de extensão. Hoje as universidades fazem tanta extensão, tantos projetos junto à sociedade, a sociedade cada vez mais reconhece as universidades, apesar de todas as campanhas que nós sempre tivemos que lidar com isso, não é de hoje, as campanhas que tentam desmerecer o trabalho das universidades, mas a extensão tem sido também desenvolvida e junto com o ensino e a pesquisa. Soraya, vamos saltar aqui agora, o nosso tempo está correndo, para a SBPC, né? Certo. Você, no ano passado, você se dispôs, né, a concorrer à vice-presidência da SBPC e foi, né, escolhida a primeira vice-presidência. Como é que você vê a ciência brasileira da sua cadeira de vice-presidente da SBPC? Considerando todo o histórico, toda a importância que a SBPC teve e tem para a ciência brasileira, né? Então, como é que você vê, assim, como principal virtude e como principal deficiência da ciência brasileira? Bom, a principal virtude, eu entendo que envolve tanto a ciência quanto o cientista, né? Porque são os cientistas, as cientistas que fazem a ciência brasileira. No caso dos cientistas e das cientistas, eu acho que principalmente o fato de sermos tão flexíveis, tão
criativos e, ao mesmo tempo, de utilizarmos tantas estratégias, ferramentas, capacidades de juntar as coisas, de fazer analogias, conexões, ou seja, de sermos até multidisciplinares, muitas vezes, né? Trazendo vários conhecimentos para produzir algo maior. Ao mesmo tempo, também na formação, né, as cientistas e os cientistas formando essa capacidade instalada que nós temos, que não vem de hoje, e que mostra que o quão importante, e quão essa característica tão brasileira, que é ter a pesquisa, principalmente nos programas de pós-graduação. E são as universidades, principalmente as universidades públicas, que fazem mais ciência no nosso país, né? E que estão produzindo ciência de altíssima qualidade. E que, ao produzirmos tanta ciência de tanta qualidade, nós também podemos e trazemos soluções, e essa é a principal virtude, no meu entender. A ciência brasileira traz soluções, não é uma ciência que fica apenas no laboratório, o que também é importante e que tem que ser feito, ou que fica nos estudos teóricos. Isso também é importante, precisa ser feito porque é a base do que vai vir para ser aplicado depois. Mas a ciência brasileira tem essa capacidade de trazer soluções. Nos momentos mais críticos do nosso país, a ciência foi e é acionada e ela traz soluções mesmo contra o status quo, que às vezes não está valorizando. Assim, em situações, estou falando, situações que já passamos em diversos momentos da história, né? Então, a ciência está presente para trazer soluções, para trazer o apoio à sociedade, uma vida mais justa, mais saudável, né? Mais justiça social também. Então, nesse sentido, ela está muito próxima da sociedade. A ciência brasileira tem condições de trazer soluções importantes para o Brasil, para a população, para a sociedade em todos os seus aspectos. A principal deficiência, eu diria que nós estamos vivendo hoje, ainda, dificuldades muito grandes nas estruturas de pesquisa, nas atualizações das estruturas, e principalmente na burocracia, na burocratização dos processos de decisão, dos processos de compra, dos processos de realização, dos processos de contratação, porque nós precisamos, muitas vezes, ter pessoas que estão formadas, que estão aí, pós-doutores, e que nós não temos uma posição, um emprego, uma empregabilidade para estas pessoas que já estão formadas, que já estão atuando, mas ainda dependem de uma bolsa. Nós precisamos ter uma conexão maior com os sistemas, toda a sociedade trabalhar junta para termos a absorção destes jovens doutores, produzindo não só na universidade, mas também nos setores chamados produtivos, na sociedade de maneira geral. Então, eu vejo a burocracia como um grande entrave nas nossas atividades, e o excesso de papéis que nós temos que preencher hoje, que virou uma gama muito grande de atividades e pega um tempo muito precioso do pesquisador e da pesquisadora. Este é um aspecto que nós precisamos melhorar muito ainda, e trazer mais estruturas, cada vez mais recursos, financiamentos que são fundamentais para que nós possamos atualizar, ampliar a nossa capacidade de pesquisa, que é enorme, mas que pode fazer muito mais se nós tivermos mais apoio. Maravilha. Soraya Ismaili, professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, da qual a Soraya foi reitora durante 8 anos, 2013 a 2021, né, Soraya? Vice-presidente da SBPC, que dentre
várias atividades que a vice-presidente da SBPC tem. A Soraya coordena o prêmio Carolina Bori, Meninas e Mulheres na Ciência, e a Soraya também é coordenadora do Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, o Sou Ciência, dentre outras atividades que a Soraya tem nesse universo da ciência brasileira. Soraya, muitíssimo obrigado por ter dispensado esse tempo aqui, por ser bem em pauta, e que, claro, né, as mulheres ocupem cada vez mais espaço na ciência brasileira e, principalmente, nos postos de liderança da ciência brasileira. Soraya, obrigado. Muito obrigada, José Roberto, todo o pessoal do ICB. É uma honra para mim participar aqui. Eu gosto muito desse programa, já participei uma outra vez, e é muito bacana ter um programa de qualidade, assim, que a gente pode falar mais, que nós temos a possibilidade de trazer e aprofundar os temas, né, que é mais importante. E também quero deixar um abraço aos meus colegas, as minhas colegas do ICB, que eu gosto muito, tenho muito carinho, muitos amigos, e que é um grande instituto que produz uma ciência fantástica, de muita qualidade também, da nossa co-irmã, a Universidade de São Paulo. Um abraço a todos e todas, e um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Para você que está conosco aqui, muito obrigado pela sua audiência. E dentro dessa série de 5 entrevistas, iniciada agora com a professora Soraya, a nossa próxima entrevistada é a professora Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Obrigado, até a próxima.